Fala aí, pessoal do YouTube, canal Refutando Ateu Todinho aqui, mais um vídeo para vocês. E nós vamos aqui responder aqui o ateu Jesus Ferrer aqui sobre Mateus 24:34, na qual Jesus alega que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Jesus está falando lá em Mateus 24 sobre a volta dele e tudo. E no versículo 34 ele fala sobre esta geração não passará. Os ateus eles interpretam essa passagem como dizendo que Jesus prometeu voltar naquela época. Aí eles dizem que Jesus mentiu e que ele não vai voltar. Em primeiro lugar, quem nunca leu a Bíblia, quem nunca lê os discursos de Jesus, quem não entende o grego, vai interpretar essa passagem e vai dizer: realmente Jesus estava se referindo naquela época. Mas só que é o seguinte: se você observar o discurso anterior de Jesus, em João capítulo 2, ele estava dentro do templo pregando para todo mundo ouvir, que estava dentro, todo mundo que estava lá ouvir, e ele falou: eu destruirei este templo e depois de 3 dias eu reconstruirei. Muitas pessoas que estavam ali pensaram: eita, ele vai derrubar o templo, vai fazer uma reforma e depois de 3 dias vai concluir. Em primeiro lugar, Jesus não estava se referindo ao templo, ele estava se referindo a ele mesmo, que ele morreria, seria crucificado e ressuscitaria depois de 3 dias. Em segundo lugar, que também houve outra passagem também, que Jesus estava perguntando o que é que os outros estavam falando dele. Aí os discípulos estavam lá, ficavam falando que eles falam disso de Jesus. Aí Jesus depois pergunta: e vocês, o que vocês falam de mim? Aí Pedro respondeu: tu és o Filho de Deus, o Messias. Aí Jesus respondeu: pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Os católicos eles pegam essa passagem e dizem que Jesus escolheu Pedro para fundar a igreja, mas que eles falam que Pedro foi o primeiro papa. Mas só que Jesus não estava se referindo a Pedro. Ele estava se referindo que a fé é o fundamento da igreja. E também tem outra passagem que tinha uma multidão, Jesus estava passando lá, uma multidão agarrando Jesus, querendo abraçar ele e tudo. E uma mulher do fluxo de sangue foi lá e pegou na veste de Jesus, se jogou lá e pegou na veste de Jesus. E Jesus perguntou: quem tocou em mim? Mesmo a multidão abraçando ele. Aí tanto é que os discípulos estranharam Jesus e perguntaram: mestre, tem uma multidão lhe oprimido e você faz uma pergunta dessa? Tanto é que Jesus depois responde: quem tocou em mim, que de mim saiu o poder. Então veja, Jesus ele fala muitos elementos espirituais. Ele tem muitas passagens de discurso dele, muitas falas dele que não é literal, tá entendendo? E sobre Mateus 24:34 não é diferente. Jesus não estava se referindo àquela geração. A geração ali não se refere ao tempo, e sim ao povo. E Jesus estava se referindo que o povo que crê nele, o povo cristão, não vai passar sem que todos aqueles sinais ali que Jesus falou ali tudo aconteçam. Ou seja, ele estava se referindo que a igreja não vai se acabar enquanto tudo o que ele falou até a volta dele se cumprir. Se a igreja se manteria firme e existiria até a volta dele. E como é que você pode provar isso, Samuel? Pelo grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, presta atenção, em grego. Qual é o termo usado para se referir à geração em Mateus 24:34? Genéia. O que é que significa Genéas? Genéia significa, pode significar geração, mas não significa somente geração, significa raça, povo e clã. Então é isso que chegou à conclusão de que
de que Jesus estava se referindo ao povo, à igreja. Não é à toa que em 1 Pedro, se não me engano, ele fala o seguinte: vós sois povo eleito, vós sois povo eleito. Sabe qual é o termo usado para povo? Geno, que é derivado de Genéa. Ou seja, meus amigos, Jesus estava falando da gente, que é a igreja. E também, porque veja, se de fato se referisse a geração de sangue, descendência mesmo, de geração, ele usaria o termo gonós, que também significa geração, mas se refere à geração de sangue, a época, o povo. Mas não, e foi escrito geração Genéa, que significa raça, povo e nação. Tá entendendo? Então a conclusão aqui, Jason, é o seguinte: que Jesus estava se referindo ao povo cristão, não o povo daquela época. Até num debate entre ele e Josafá Agra falou isso na cara dele, falou isso. Mas ele, para a militância dele não cair, ele continuou insistindo nisso aí, mesmo sendo já refutado pelo próprio debate dele com o cristão Josafá Agra. O Josafá ele só esqueceu desse detalhe do grego. Mas eu já respondi ele. Tá certo? Então é isso, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal.